Vou fazer o exercício agora, vou mostrar o código-fonte do número 19, tá bom? O número 19, ele tem um programa, ele pede um programa que leia 3 números. Aí ele tem várias condições. Olha só. Se o primeiro for positivo, imprimiu o seu dobro. Caso contrário, imprimiu o triplo. Se o segundo número for maior que 10 e menor que 100, imprimir a mensagem intervalo permitido. Se o terceiro número for menor que o segundo, calcular e imprimir a diferença entre eles, número 3 menos número 2. Caso contrário, imprimir o terceiro número adicionado de 1. O que eu recomendo sempre para vocês? Tem um problema muito complexo? Quebra em partes menores. Então, se eu pegar aqui, olha só, eu vou ter várias subcondições, ó. Isso porque foi eu que escrevi o enunciado, eu já escrevi mais ou menos no formato de algoritmo, tá? Quando é o usuário especificando, fica muito complicada a situação. Então, sempre que vocês pegarem um problema complexo, divide em partes. Quantos processamentos nós temos aqui, então, nesse exercício? Quantos que eu tenho? Ó, eu tenho 3 processamentos, tá? Tenho 3 processamentos. Então, atentem-se a isso, tá bom? Eu tenho que fazer 3, no botão processar lá, eu vou ter que implementar 3 tipos de lógicas diferentes. Se eu for pegar o código-fonte dele, ó, eu vou ter aqui valor 1, 2, 3. Só que observe que eu não tenho aqui a saída com label. Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá bom? Então, se eu for pegar o botão sair, todo mundo já está acostumado, diz.close. O botão limpar, eu vou limpar só o txt valor 1, 2, 3, porque eu não vou ter o label da saída aqui. E o botão processar. Então, para facilitar, eu criei 3 variáveis do tipo int, para guardar os valores de entrada. Valor 1, 2, 3. E eu criei aqui 3 variáveis que vão guardar cada um processamento. Ó. Então, resultado 1, 2, 3. Aí eu vou na linha 46, 47, eu vou guardar os valores de entrada, tá? Valor 1 recebe convert.toInt32. Valor 2 recebe toInt32 txt valor 2. E valor 3 recebe txt valor 3. Tá bom? Agora aqui, ó, executando o processamento. Então, eu dividi em partes, tá? O que ele fala no primeiro processamento? Ó? Se o primeiro for positivo, imprimiu o seu dobro. Caso contrário, imprimiu o seu triplo. Como que é a condição para o número ser positivo mesmo, gente? Qual que é a verificação que eu faço? Maior que 0. Então, ó, se o valor 1 for maior do que 0, o que ele vai fazer? Resultado, 1 recebe quem? Valor 1 vezes 2. Mas olha o que eu fiz aqui, ó. Eu mostro, viu, gente? Apesar de não usar essa prática, eu mostro as diversas formas de fazer a resolução de exercício, tá? Eu estou convertendo para string quem? Valor 1 vezes 2. Então, eu implementei a operação aritmética dentro da conversão, tá bom? É possível fazer isso. Por quê? O resultado da operação aritmética vai dar um número inteiro. Então, eu posso fazer isso. Tudo bem? Se eu quisesse fazer antes também, teria como? Eu tenho que fazer... Pode. Aí. Ah, tá, beleza. Vamos supor que você fizesse o seguinte, ó. Int, vou colocar como auxiliar, tá? Eu faria o seguinte, ó. Auxiliar recebe quem? Valor 1 vezes 2. Auxiliar aqui recebe valor 1 vezes 3. Eu faria essa mudança aqui, ó. Resultado 1 recebe quem para converter? Tá bom? Ah, beleza. Eu só faço... Eu prefiro assim, tá? Eu só faço questão de mostrar outras formas de fazer para vocês verem que é possível, tá bom?
Então, essa aqui é a primeira parte, é o primeiro processamento. Eu vou ter o segundo agora, ó. Fala o seguinte, se o segundo número for maior que 10 e menor que 100, imprimir a mensagem, intervalo permitido. Funciona aqui o operador lógico. Até coloquei aqui, tá? Um comentário para ajudar vocês. Se eu usar dois E's comerciais, eu tenho o operador lógico E. Aí, a matéria do Michel aí. Se eu colocar dois pipes, tá? O pipe, para quem não sabe onde está, você tem que apertar a tecla Shift e do lado esquerdo da tecla Z, tá bom? Tem uma barrinha invertida, tá? E um pipe. Então é Shift e a tecla do lado da tecla Z. Então, se eu tiver dois pipes, eu vou ter o operador lógico OU. Alguém pode ler essa sentença para mim aqui, que está selecionada, por favor? Valor 2 maior que 10 e valor 2 é menor que 100. Beleza. Então, aqui, o que eu fiz? Eu criei um intervalo, tá vendo? Eu estou falando o seguinte, ó, se o valor 2 for maior que 10 e menor que 100, então vai imprimir a mensagem intervalo permitido. E se não for isso, vai sair o quê? Nada. Agora, Professor, pode falar. funcionaria se eu colocasse tudo no mesmo parênteses? Igual normalmente a gente faz em matemática, tipo assim, Uhum. 10. Calma aí, é 10 menor que valor. Não, calma. Assim, você quer falar assim, né? Valor 2 é menor que 10 maior que 100, né? Não, na verdade, o valor no meio e os Não, limites nas pontas, entendeu? não, 10 é menor do que valor 2, que é menor do que 100? não funciona. Sabe por que não funciona? Ah, Porque em programação você precisa de três elementos, tá? O primeiro o operador lógico e a expressão lógica, a expressão que você vai utilizar, e o segundo item que você vai comparar. Se você faz dessa forma, você vai ter um trio. Você vai ter quatro elementos, não vai ter o trio aqui. Então você tem que colocar de uma forma explícita. Se você estiver usando várias condições, você tem que colocar sempre a variável, o item que está comparando, a expressão lógica e a segunda parte de comparação. Você sabe que esse é um erro muito comum dos alunos, tá? Assim, erra direto isso. Você comentou da matemática, assim, eu posso estar errado, tá? Eu estou meio enferrujado nessa questão de matemática. Mas eu não lembro da matemática de ter isso. E não você não está sendo a primeira pessoa que fala isso, não, viu? Direto os alunos erram isso. Eu não sei se eu estou muito acostumado a mexer com programação e esqueci isso aí. não, normalmente, tipo assim, vamos supor, é um número X Uhum. é maior que 10 e menor que 100. Aí a gente colocaria, tipo assim, 10, o 10, que é o menor número antes, o X, o 100, que é o maior número depois, o X entre eles e o sinal de maior e menor entre os números e o X, entendeu? Então, igual eu coloquei ali, certo? Aqui, ó. Isso, exatamente assim, entendeu? Cara, olha, cara, eu vou ser bem sincero, cara. Eu juro por Deus, não lembro, cara, da matemática usar eu representar dessa forma, entendeu? Eu não duvido, não, tem, porque os alunos fazem isso. Eu não lembro, cara. Eu tô ficando muito velho, Tem, professor. Eu uso muito no serviço também. Especificação de norma, assim, quando o viu? resultado Jesus tem que ser Cristo. dentro de um intervalo, a gente especifica dessa maneira. Mas, Entendi. professor, eu acho que ali seria 10, não seria, ao invés de menor ali, o sinal de menor é o maior. Assim, sim. Aham, assim, né? Exato. Ah, Não, sim, não tem problema. Aí é só questão da expressão. Não, entendi. Eu não duvido que tenha, eu reforço com vocês. Mas em programação, não. Aqui você tem que ser explícito. Isso em qualquer linguagem. Professor, e eu conseguiria colocar valor 2 maior que 10 e valor 2 menor que 100 dentro do mesmo parênteses? Não, o C Sharp não permite. Tem que ser Tem, separado mesmo. tem que ser separado. Tem linguagem de programação que permite, tá? Eu, particularmente, em qualquer linguagem, eu prefiro fazer separado. Sabe por quê? Olha a paçoca que fica. Olha, gente. Ah, não, que até aceitou. O C Sharp aceitou. Beleza. Eu no Delphi não aceito. Eu vou ser bem sincero. Eu faço sempre separado. Porque, gente, vocês não estou querendo criar drama aqui nenhum, tá? Mas você está trabalhando 5, 6 horas direto.
Você passa reto nisso aqui, cara, você nem vê. Eu prefiro sempre isolar os termos, tá? Até porque, como eu mexo com várias linguagens de programação, como que eu, às vezes, uma aceita, outra não aceita, então eu prefiro fazer isolado, que aceita qualquer uma, tá? Mas, por exemplo, na prova, professor, fiz e aceitou, vai dar errado? Não, nem a pau, pelo amor de Deus. Não vou dar errado numa situação como essa. Eu só prefiro deixar bem separadinho. Vai ficar melhor visual. Eu acho também. E na onde que tá esse resultado 1 e 2 seu aí, lá no formulário? Resultado 1 e 2? Essas variáveis que você criou aí de aqui, armazenar. Aqui. Valor 2, está recebendo TXT valor 2. Não, o resultado. Tá. Não. Você vai mostrar ainda na hora de vou processar? mostrar, exatamente. Ah. Tá aqui, ó. É o spoiler, o finalzinho. Ah, beleza. Legal. Tá bom? Valeu. Então, se tiver no intervalo válido, ele vai guardar intervalo permitido. Se não, vai guardar vazio. E por fim, aqui, fala o seguinte. Posso avançar aqui, gente? Alguém tem uma dúvida mais? Esse aqui, no intervalo? Não, professor. Gostei dessa ideia de separar, professor, por partes aí. Antes eu fazia diretão, às vezes me enrolava. Ah, não, cara. Olha, eu vou falar pra você, viu? Eu tá igual casamento aqui, cara. Eu quero ser feliz, viu? Eu não quero ter razão. Então, eu prefiro deixar separadinho, não tem rolo. Tem IntelliSense aqui, né? Que quando eu passo o cursor do mouse, ele já acende aqui, ó, onde fecha. Então, olha, eu não vou nem brincar de ficar fazendo separado, viu? Deixa quieto. Por fim, aqui então nós temos o terceiro item aqui, que é o seguinte. Se o terceiro número for menor que o segundo, calcular e imprimir a diferença entre eles. Número 3 menos número 2. Caso contrário, imprimir o terceiro número adicionado de 1. Então, o que eu fiz? Ó? Se o valor 3 for menor que o valor 2, eu vou guardar quem? A diferença. Ó, valor 3 menos o valor 2. Se não, o que ele vai fazer? O valor 3 e somar com 1. Tá vendo? O programa aqui, eu estou fazendo um negócio um pouco diferente aqui. Já vou explicar para vocês. O teste mesmo, isso aqui é chato, viu? Ele é um pouquinho extenso. Mas vou fazer com valores baixinhos, vai ajudar a gente aqui a entender. 5, 10, 15. Deixa eu colocar o intervalo permitido aqui. Tá, o que quer dizer esses valores aqui? Ah, legal. Olha só. Se o primeiro for positivo, imprimir o seu dobro. 5 é positivo, gente? Então, qual que é o dobro de 5? 10. Então, o valor 10 está aqui. Segunda regrinha. Se o segundo número for maior que 10 e menor que 100, imprimir a mensagem intervalo permitido. 20, que é o segundo número, é maior que 10? Então, tem duas condições. Cuidado. Maior que 10 e menor que 100. Tá bom? Então, como 20 é menor que 100 também, intervalo permitido. E, por fim, se o terceiro número for menor que o segundo, calcular e imprimir a diferença entre eles. 15 é menor do que 20? Sim. Então, qual que é a ação que vai ser feita? A diferença entre eles. Então, 15 menos 20 vai dar menos 5. Tá bom? Se eu fosse inverter isso aqui agora, ó. Se eu colocar 150 aqui, 200 aqui, e o número negativo. Processei. Olha só. Primeiro número, ele é positivo? Não, é negativo, menos 5. Então, eu vou imprimir o triplo de menos 5, que vai dar menos 15. Segundo item. Se o segundo número for maior que 100 e menor que 100, desculpa, maior que 10 e menor que 100, imprimir a mensagem intervalo permitido. Então, pega 150. 150 é maior que 10? Sim. É menor do que 100? Não. Então, ó, a mensagem vai aparecer ali no message box, tá vendo? E o último, se o terceiro número for menor que o segundo,
calcular e imprimir a diferença entre eles. Então, o terceiro número aqui é 200. 200 é menor do que 150? Não. Então, qual que é a ação que vai ser feita? Somar, adicionar 1. Adicional. Então, 200 mais 1, 201. Só um ponto aqui, já vou explicar o message box. Cuidado com os erros de lógica de programação. Exemplo de erro de lógica. O que acontece, pessoal? Do E aqui, eu tiver o OU. E eu colocasse 150. O que ia acontecer? Dois seriam verdadeiro? Por que seria verdadeiro? Porque com a expressão lógica ou é igual na lógica booleana, se uma das sentenças for verdadeira, toda sentença vai dar como verdadeira. Então, vamos lá, 150. Valor 2, que é 150, é maior que 10? Sim. Ele vai desprezar as demais, não vai nem olhar. Aí já era. Então, aqui tem que ser o E, tá bom? Professor, Oi, pode falar. igual o E, o OU, quando a gente vai aderir valor à variável, que a gente tem que colocar dois sinais de igual, tipo assim, essa repetição de símbolo, tipo, dois iguais, dois E comerciais, assim, é por conta da linguagem mesmo? Ou, tipo assim... Ah, tá. É por conta da linguagem, cara. Nesse ponto, a linguagem, o C# é uma meleca, porque ele herda da linguagem C. Então, na linguagem C, dessa forma, tem linguagem de programação, como o próprio flow algoritmo, né? Que o E é o AND. Mais fácil, né, cara? Ou OR, entendeu? É muito mais fácil. Quando você vê isso aqui, dá uma chocada no começo, né? Feio pra Às caramba. vezes, tipo assim, eu errava bastante, às vezes, na parte igual do E, ao invés de colocar ao invés de colocar dois, colocar um, entendeu? Aí às Aham. vezes eu acho erro porque a gente não sabe que tinha que colocar dois, entendeu? Mas aí a gente começa a pegar a manha, né? Esse que é o pior de tudo, tem linguagem de programação que tem a opção de você colocar os dois E's ou só um E. E aí os dois funcionam, mas com funções diferentes. Aí compila, o cara não dá certo, o cara fica louco, entendeu? Nossa, é terrível isso aí. Beleza. Então, gente, vocês viram que eu exibi o resultado de uma forma diferente. Eu usei um recurso chamado Message Box. O que o Message Box faz? Ó? Como o próprio nome já diz, né? É uma caixa de mensagem. Box é caixa, message é mensagem. Então, se eu colocar messagebox.show, vou colocar aqui, ó, teste. Entre aspas, tá? Porque é um texto. Então, ele vai exibir para mim, ó, uma caixa chamada teste, tá vendo? Só que observe que essa caixa aqui tá bem simples, né? A que eu fiz, ó, tá mais elaborada. Tem aqui o título alterado, tá vendo? Tem um tipo de ícone também diferente. Eu coloquei múltiplas linhas. Como que faz essa brincadeira aqui? Seria o seguinte. Traço aqui em partes menores para vocês entenderem. Vamos lá. Então, olha só. Eu criei. Vou colocar fora do C#, tá? Para ficar mais fácil a leitura. Então, o primeiro parâmetro do MessageBox.show, o que eu fiz? Eu coloquei os resultados. Ó. Alguma moça tinha me perguntado, né, professor, para onde que vai variar o resultado? Né? Resultado 1, 2, 3. Ele vai aqui, tá bom? No corpo da mensagem. Então, observe que eu estou colocando o resultado da variável, o valor da variável, resultado 1, tá bom? O que significa essa linha aqui? Tá vendo que eu dei um mais aqui? É porque eu estou somando esse conteúdo com esse. Estou concatenando. Environment, newline, environment quer dizer o quê? Ambiente. E eu estou falando o seguinte, pega o ambiente que eu estou rodando o programa, que no caso aqui é o Windows, e pega o comando que vai colocar o quê? Uma nova linha. Vocês observem que quando eu executei o exercício aqui, separadinho, tá vendo aqui, ó? Se eu tirasse esse environment.newline, olha o que vai acontecer. Ele
ele vai grudar o texto do resultado 1 com o resultado 2. Aqui não tem, caramba, peraí. Deixa eu colocar o intervalo permitido. Olha lá, 2, intervalo permitido, tá vendo? Existe um outro comando que também faz quebra de linha, que quem já fez linguagem C aqui deve conhecer, que é o /n. Tá vendo? O /n significa o quê? Barra new line. Professor, por que você não usou o /n e usou environment.newline? Porque é o seguinte, vamos supor que você vai rodar esse programa em um sistema operacional aonde o /n não significa nova linha. Então, não ia funcionar a quebra de linha. Quando você chama o ambiente, ele se adapta a qualquer ambiente onde está rodando o Visual Studio, o C#. Tá bom? É uma forma melhor de se trabalhar. Depois eu juntei resultado 2. Depois eu quebrei a linha de novo e juntei resultado 3. Tá bom? Observe que no final aqui eu tenho uma vírgula, tá vendo? É o segundo parâmetro. Fala uma coisa para mim, gente. Analisando esse segundo parâmetro aqui, ó. Tem uma vírgula aqui no final, tá? 19. Que parte da caixa de texto que é essa? Quer ver? Eu vou executar de novo. É o título, ó. Então, ó, tá aqui, exercício 19, tá vendo? E agora eu coloquei uma vírgula aqui, vou colocar o terceiro parâmetro. Olha como que ele chama. Message box buttons, ponto ok. Se eu vier aqui e colocar ponto, ele vai mostrar ó, vários botões, tá vendo? O ok, o yes or no, yes, no, cancel, ok, cancel. Então eu quero só o ok. Então aqui, ele está mostrando aqui, ó, só o botão ok, tá vendo? Se eu colocar um yes, como é que vai aparecer? Ah, sim ou não, tá vendo? Como eu não programei eles, tanto faz eu clicar em sim ou não, mas tem como você capturar a programação deles, tá? Então, executando aqui de novo. E observe que apareceu aqui, ó, um exclamation, tá vendo? O tipo dele é o quarto item aqui, tá bom? Então, é message box icon, ponto aqui, exclamation. Então, tem aqui diversos, ó. Eu vou colocar um error, tá? Se eu colocar um error, qual que vai aparecer? Não dá para vocês ouvirem, tá? Mas até o som muda. Tá vendo? Um xizinho aqui. Aí tem também, ó, o exclamation. Desculpa, exclamation não, é o question. Vai aparecer uma interrogaçãozinha, ó. Tá. Vou depurar a linha. Ah, tá vendo? Então, você customiza da forma que você achar melhor, tá bom? Tudo bem, gente? Esse recurso aqui? Há alguma diferença, professor, na hora de De fazer programa. programas? Eu colocar essa informação do exercício 19 no começo? Não tem diferença Não? nenhuma, tá? O que acontece? Dá uma diferença só para o usuário, tá? Porque, pensa bem, o usuário vê uma mensagem como essa aqui de alerta, né? O cara já fica esperto. Ou nem vê nada, né? Só vai clicando, né? Mas você vai pedir pra gente dar esse tipo de saída, especificar o tipo de saída? Ou se eu, Não, tipo, o que eu não. fiz no label, e aí Uhum. não tem problema não, né? Não, fica tranquilo. Não, isso aqui é só vai mostrar uma forma diferente, Só, beleza. tá bom? Aí depois vocês vão ficar viciados nesse aqui. Vai começar a exibir só esse. Professor, Oi? tem alguma diferença entre o Message Box e o console.writeLine? Sim, o console.writeLine, como o nome já diz, faz o seguinte, ele só escreve na saída aqui, ó. Só no console, tá? E esse daqui não, esse aqui ele exibe no visual. Se o usuário estiver usando o programa dessa forma aqui, com interface gráfica, e você der um console.writeLine, ele vai escrever em uma saída que o usuário não vai enxergar. Ah, tá, entendi. Tá bom? Beleza. Professor, você tinha mostrado algumas aulas atrás como é que fazia para publicar o executável desse programinha. A pessoa precisa ter Visual Studio instalado para ela acessar o programável? Por exemplo, se eu Não. coloco numa rede?
Não, ela precisa ter na máquina dela o ponto .NET só. Ah, tá. Daí ela consegue Tá? abrir e rodar a programação. Uhum. Só que hoje, pega com o Windows 10, essas coisas, a maioria dos computadores já vem com o ponto .NET. Então Aqui, não ó. precisaria, tipo, instalação em massa aí de Visual G, por exemplo, para o Visual usuário Studio. Não, não, não. Ah, lá, tá vendo? Ó? Visual Tá vendo? Studio. Ele já tem aqui, ó, o ponto .NET Framework, tá vendo? Uhum. Aqui tem até um monte de ponto .NET, né? Por isso que fica lento minha máquina aqui, caramba. Mas já vem embutido no Windows 100. E o que é legal é o seguinte, o ponto .NET é uma plataforma. Então, no Linux tem ponto .NET. Então, você pode montar um programa C# e distribuir para Linux, para Mac, para Windows. Há uns anos atrás, isso era inviável. Legal. Legal. Então, hoje em dia, já é possível fazer isso. Vocês estão pagando pau lá em arquitetura de computadores. Então, sabe como é que era naquela época? Você montava um código em assembly específico para cada processador. Hoje não. Hoje tem um código genérico, né? Há uns 30 anos atrás não era assim. Era um código específico para 40 anos atrás. Para cada tipo de processador. Era horrível. Agora não, ficou alto nível. Professor, mas mesmo se eu, por exemplo, chamar outros programas do Office, aí não pega nada? A pessoa executar sem ter o Visual Studio? Não pega nada. Roda, né? Roda Legal. normal. É como se fosse, ó, a maioria, tá, gente, dos programas de Windows são em C# agora. Abre como isso aqui, ó. É um programa normal. E, por exemplo, quando eu faço VBA, se der um erro, ele manda depurar. E se der um erro no executável? Ele só vai aparecer a mensagem de erro. Quer ver, ó? Deixa eu até mostrar. Vocês têm mais 5 minutinhos, gente? Posso avançar um pouquinho o intervalo? Depois eu compenso com vocês. Quer De ver? boa. À vontade. Ó, eu só não lembro, tá? Toda vez eu não lembro onde que gera o executável. Eu acho que é em compilação, né? Eu também não consegui fazer isso ainda não, professor. Aqui, ó. É compilar solução. Acho que é aqui, tá? Vou mostrar aqui. Peraí. Vai mostrar a saída aqui pra gente. Deixa eu limpar a solução. Vou mandar compilar de novo. Aqui, ó. Então, essa pastinha aqui, ó, é a minha saída, tá? Deixa eu pegar ela aqui inteira. Vou rodar ele por fora, tá? Então, nessa pasta aqui, ó, ele gerou um executável para mim, tá vendo? Cadê? Tá aqui, ó, 2028, tá vendo? Então, eu tô rodando ele por fora do Visual Studio, tá? 1, 2, 3. Aí você comentou de ter um erro, certo? O VBA, ele pergunta, né? Você quer depurar, tal? Esse desespero usuário, né? Eu vou forçar um erro aqui, que eu vou colocar um texto, tá? Olha a mensagem que ele vai dar. Ocorreu uma exceção sem tratamento no aplicativo. Se você clicar em continuar, o aplicativo ignorará esse erro e tentará continuar. Se clicar em encerrar, o aplicativo será encerrado imediatamente. Aí ele tem um erro aqui, ó. A cadeia de caracteres de entrada não estava em formato correto, porque eu coloquei uma letra, né? Eu clico em detalhes, o usuário não vai entender nada, né? Essa hora já está enchendo o seu saco, com certeza disso. Ele já vai ter clicado em continuar, na verdade. Já, não sei, nem vai ler, né? Nem vai ler, não, nem vai Nem ler. vai ler. Segue o jogo. Filho. Aí continuar. Não aconteceu. Se não, ó, encerrar e fim de linha. Legal, hein? E tem formas, tá? Tem formas de você fazer o tratamento do erro, que é o try catch. Isso aqui é muito legal, tá? É o GoTo, não é? O próprio GoTo. O GoTo é um bisavô do try catch. Então, o try catch, você pode tratar essa mensagem. Eu não vou chegar a passar para vocês isso aqui, tá bom? Mas vocês podem brincar, se tiver dúvida, eu mostro para vocês. É bem legal com o try catch. Dá uma olhada, valeu, professor. Obrigado. Bom. Professor. Oi? Tem como no Visual Studio eu, por exemplo, travar a text box só para aceitar número inteiro, por exemplo? Tem. Só que aí você tem que fazer uma programação no evento onChange do componente. O que significa a palavrinha change mesmo? Vocês lembram? Não. Alterado. Change é alterar. Tá? Sim. Então aqui a gente chama até changed, ou seja, foi alterado.
Ao texto ser alterado, aí você pode manipular ele aqui, ó. Ao ser alterado, se eu colocar um valor inválido, ele dá um escape, ele ignora. O que não pode acontecer, o que eu não recomendo, é fazer o seguinte: conforme o usuário vai digitando, vai pipocando mensagem, falando para ele não fazer isso, porque o usuário se perde. O correto, o mais correto, é o seguinte: é você deixar o usuário digitar, mesmo que seja errado, e quando clicar em processar, você tratar. Se vocês não se importarem, eu posso tentar fazer aqui. E só mostrar para vocês. Até fiquei devendo duas coisas para vocês, né? O switch case, que eu me lembro, estou lembrando agora, e o menino passou o teste para mim lá, não sei nem como ele foi no teste, não sei se ele está aí. Eu esqueci de ver o programa seu lá. Espero que você tenha conseguido o estágio. Não sei se já fez ou não. Mas, professor, o que eu tinha dito de travar é, tipo assim, não conseguir colocar letra, por exemplo, entendeu? Então, aí tem que ser tem como você fazer essa programação, sim. Tem. Entendi. Aí você trava, né? Você trava de vez, né? Isso. Uhum. Mas trava ou tipo digita e o programa apaga na hora? Você nem deixa entrar. Ah, nem deixa de entrada? Nem deixa entrar, exatamente. Aqui, ó. É porque eu sei que tem algum... Na verdade é web, né? Que eu sei que tem alguns sites que eles têm isso. Tem textbox que só entra número ou só entra letra. É isso mesmo. É isso mesmo. É o melhor dos mundos também, tá? Porque é a prova de erro aí, né, gente? Aí é a prova de erro. É o melhor dos mundos, né? Ó, então, o que eu coloco aqui? Ó, eu coloco o comando try, o catch. O que é o catch? Quer dizer, ele vai capturar quando der erro, tá? Deixa eu só ver aqui a melhor maneira. Aqui, ó. Então, eu estou criando uma variável chamada e, tá? Do tipo exception. Eu vou exibir essa variável do messagebox, tá? Deu um erro. Eu vou exibir a variável. e.message. Tô gostando aqui, vamos ver o que é. Será que eu estou fazendo certo? Aqui. Uma coisa que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tirar o erro. Ah, sim. Agora o que acontece? Está dando erro porque valor 1, 2, 3 pode nunca ter sido atribuído um valor inicial, tá? Porque que ele está tentando. Então eu vou ter que atribuir um valor inicial para valor 1, 2, 3, tá? Porque se der um erro, ele vai continuar a execução do programa. Então, ó, tem o comandinho try. Ele tenta fazer alguma coisa. Se não der erro, captura o erro. Tem vários tipos de erro, tá? Que eu estou usando uma forma bem genérica. Só para mostrar para o usuário, ocorreu um erro. Então, quando eu compilo isso aqui, ó, 1, 2 e vazio, mando processar, quando eu estou no C#, ele vai dar erro ainda, ó. Olha lá, tá vendo? Ocorreu um erro. Só que ele vai executar. Eu tenho várias técnicas, tá? Eu posso falar o seguinte, ocorreu um erro e dar um exit. Então, ó, se ocorrer um erro, opa, deve ser minúsculo. É return. Estou com o Delphi na cabeça. Return. Aí ele vai encerrar a execução. Ó. Então, se der um erro qualquer, 1, 2 e vazio. Processar. Ocorreu um erro, parou a execução, tá vendo? E se eu for fazer isso aqui a partir de um compilado, ó, eu vou compilar a solução. Isso daí a gente vai chegar a ver, professor, em algum momento do curso? Ah, chega. Chega. Só estou adiantando para vocês. Mas, ó, vou ser bem sincero para vocês, isso aí é igual o aprendizado das ruas, né? Conforme você vai precisando, você vai aprendendo, né?
Olha lá, o meu executável está atualizado, tá vendo? Olha lá, 1, vazio e 3. Processar, ó, ocorreu um erro, tá vendo? O que eu recomendo vocês fazerem? Se quiserem pegar depois para brincar, pega essa página aqui da Microsoft, que eu já mandei no chat, executa. Pega o exemplo, o tutorial deles, tá vendo? Tem como vocês brincarem com isso aí. Tudo bem, gente? Fechou, senhor. Muito obrigado. Eu não fico, assim, é só uma justificativa, tá? Eu não fico entrando muitos meandros da linguagem em si, porque cada linguagem trabalha de um jeito, entendeu? No momento agora, eu fico preocupado mais que vocês exercitem a lógica de vocês, entendeu? Porque senão a gente vai investir muito tempo num item que é específico de linguagem. Não que não seja importante aprender, mas no momento eu acho que acaba sendo um pouquinho a mais para vocês. Professor, por isso no começo a gente usa o Flowalgorithm para usar mais a lógica com fluxograma? Exatamente. O programa em si, né? A linguagem? Uhum. E mais do que isso, tá? É porque tem alunos que entraram no curso que nunca viram programação de computadores, né? Sim. Então eu tenho esse cuidado, entendeu? Eu tenho esse cuidado de colocar uma introdução mínima para que vocês não fiquem meio assustados. Já pensou? Imagina só, vocês estão vendo programação agora, né? Já pensou se eu fosse na primeira aula direto para programação? Nossa, Eu desisti no curso na hora. Mas sabe o que é o pior? Muitas vezes, a maioria das vezes é assim. Tem gente que faz isso. E eu já peguei alunos que são, assim, traumatizados com programação. Nunca mais quer ver isso aí. E o que a Fábia comentou, né? Desistir do curso. Acontece, viu? Já vi muita gente fazendo isso. Então, por isso que eu tenho sempre essa preocupação, esse cuidado de dar uma introdução em lógica primeiro, para depois partir para a programação. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Não? Eu vou parar a gravação, então. Então, vamos fazer o seguinte.